Então, gente, hoje eu vou falar a respeito desse livro aqui, o livro do Moisés. Eu não vou nem tentar pronunciar esse nome aqui, o sobrenome dele no caso, né? Porque é muito exótico pra mim, então não sei como é que fala. Mas falando da obra, gente, hoje ela tá custando R$ 97 no dia que eu gravo. Ela fica ali por volta do 100, aí ela sobe mais um pouco, fica 100 e pouco, ela baixa mais um pouco, aí fica 90 e uns quebrados. Mas eu sempre vejo na loja do Amazon por volta desse preço. Esse livro é bom? Não, não é bom. Mas ele também é bom. Aí você deve ter ficado confuso agora. Por que ele é bom e ele não é bom? Gente, ele é uma obra que ele vai trazer as coisas dele, ou seja, a explicação matemática ali da física, utilizando cálculo, que é uma matemática que a gente acaba vendo somente no ensino superior. Deve ter algumas exceções de escola de ensino médio que talvez abordem, mas massivamente vai ser o quê? Só no ensino superior. E por que ele ainda é um livro ruim? Por que eu falei isso, né? Ele vai trazer via cálculo. Se você souber cálculo, você vai entender o que ele está tentando te explicar. Só que chega um momento, gente, que a didática dele não é lá essas coisas. Eu li 2 capítulos e eu não queria ler o livro todo para trazer logo essa análise, porque vai demorar anos para me ler um livro denso igual esse daqui. Mas os 2 capítulos que eu li é basicamente o quê? Ele traz o motivo de onde que vem aquela fórmula. Ele traz aquele texto com a linguagem bem formalizada. Mas o que se torna difícil de compreender algumas coisas é que ele traz basicamente como se fosse uma introdução a respeito a explicação inicial do que é aquele fenômeno. Aí daqui a pouco ele traz um monte de fórmulas, às vezes uma é derivada da outra, né? Não derivada no sentido da matemática, mas uma fórmula ela acaba gerando outras. E esse meio do caminho ele acaba não explicando e já vai logo para a conclusão lá no final. Ou seja, ele traz todas aquelas fórmulas e subentende que você tá compreendendo tudo. Aí quando ele chega lá no final, ele já traz meio como se fosse a conclusão. É como se fosse a continuidade da linha de raciocínio, porque ele considera que o meio termo você já entendeu. É por isso que eu tô falando que a didática dele não é das melhores, porque ele não vai ser aquele livro que ele vai te ensinar, tipo, por tintim por tintim. Ele vai trazer a fórmula e tipo, te vira. Então ele não é um livro para quem tá iniciando na física. Se você não sabe cálculo, gente, tudo que você vai fazer é o quê? Se frustrar diante desse livro. Então você vai o quê? Vai tentar entender e não vai fazer sentido nenhum. Porque uma hora ele vai trazer ali um cosseno ao quadrado multiplicado por um cosseno ao quadrado. Aí o que isso significa? Não sei. Aí ele vai pegar e trazer basicamente uma conclusão daquela fórmula. Aí você fica sem entender nada. Então, a minha crítica a respeito dessa obra é isso, porque de certa forma ele poderia melhorar um pouco a explicação daquilo. E eu também não falei que era um livro bom. Aí dando continuidade, né, gente, eu também falei que era um livro bom. Por que ele é bom? Pra quem tiver, gente, um conhecimento, de certa forma, razoável em cálculo, ele vai ser um livro maravilhoso. E se você já tem uma compreensão matemática bem profunda, porque lembra que eu te falei que ele dá a introdução, por exemplo, ele vai explicando para que serve aquilo dali. Aí depois ele traz um monte de fórmulas, que é basicamente um meio termo da explicação. E depois desse meio termo ele já traz meio como se fosse uma finalização do que ele estava explicando. Se você tem um entendimento matemático bom, esse meio termo, que seria basicamente o que é o meio do caminho, você vai conseguir entender de boa. Talvez não facilmente, mas você vai conseguir entender. Então, quando ele trouxer ali a trigonometria, quando ele trouxer ali as funções, de onde que veio aquela função em si, a parte geométrica, você vai conseguir entender sem problemas. Então aí, ele vai se tornar um livro maravilhoso. É por isso que eu estou dizendo que ele é um livro ruim e também ele é um livro bom. Por quê? Vai depender de quem está comprando. Se o seu objetivo é aprender física do zero e você não tem uma base sólida em matemática, você não tem conhecimento em cálculo, minha recomendação é não começar por esse livro. Pode ler no futuro? Pode. Mas não inicia por ele, porque você não vai conseguir entender as coisas direito. É muito melhor para você que não tem um conhecimento sólido de física iniciar por um livro de ensino médio do que você começar por esse, que é basicamente o que é um livro para quem está no ensino superior, para quem está ali na graduação, vai conseguir entender melhor. Então, é o que eu tô falando, vai depender de quem for comprar. Gente, só para não deixar em aberto, até para quem aí tá com dúvida, ele tem sim exercícios no final do capítulo e tem um gabarito desses exercícios. Ele não vai trazer o passo a passo, até porque
esse livro eu acho que ele teria o dobro do tamanho se ele fosse trazer toda a resolução de cada exercício, mas ele vai te dar o que? A resposta final, que é pelo menos pra você saber se você acertou ou errou. E as questões dele são bem trabalhadas, pelo menos nos capítulos que eu li. São questões que, assim, fazem uso do cotidiano, sim, e você vai ter que ler bastante e tentar compreender, porque, embora elas sejam bem contextualizadas, como ele é um livro denso, elas não são muito fáceis, dependendo da que seja, né? Então, gente, eu vou finalizando por aqui. Deixa a tua opinião aqui embaixo, se você já comprou, o que tu achou da obra. E quem não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa um like, ativa o sininho, e eu vejo vocês em um vídeo posterior. Até a próxima.